Minhas amigas, meus amigos, já estamos aqui outra vez encontrando com vocês. Hoje eu vou confessar a vocês, muito cansado. Nossa jornada ontem foi 18 horas, 12 horas, uma reunião na Câmara, uma sessão da Câmara, começou às 2 horas da tarde e foi até às 2 horas da manhã. Vocês acreditam, sabe para quê? Para tirar os direitos do trabalhador. Ontem nós votamos a chamada MP 905, a medida provisória chamada da Carteira Verde Amarela. Carteira Verde Amarela tem um pretexto mentiroso, que se você tira direitos dos trabalhadores, se você quebra a CLT, vai haver um número muito maior de empregos criados. Isso é uma mentira enorme, porque por duas razões que eu vou dar para vocês. Uma, o período em que houve o menor desemprego da história do Brasil foi no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff, em que nós tínhamos um desemprego a 4%, isso é uma taxa histórica. Praticamente nós estávamos em pleno emprego. Tínhamos pleno emprego e a CLT funcionando inteirinha, sem nenhum tipo de restrição. Então não era a CLT que atrapalhava a criação de emprego. Depois, essa MP que nós votamos ontem, ela foi editada em novembro, então tem 4 meses que ela está aí. Onde estão, minhas amigas e meus amigos, os milhares de empregos que foram criados? Então é uma mentira. Então a quem aproveita isso? Aproveita os patrões, aproveita o velho da van, que agora vai poder. 25% dos seus trabalhadores podem ter a carteira verde e amarela. 25% você sabe o que é? É 1 em cada 4. Essa pessoa, ela não vai receber mais o 13º, nem um terço das férias do jeito que a gente recebe. Tá certo? Você vai entrar em férias, tomara que você tenha juntado um dinheirinho, viu? Porque senão você vai ficar igual todos os outros meses. Ah, mas então não recebo mais? Não recebe. Só que distribuído em 12 vezes. Como o próprio Paulo Guedes, o ministro anta da economia, reconhece, as pessoas que recebem pouco no Brasil não poupam. Ele fala, olha, no Brasil os pobres não poupam, mostrando o quanto que ele é imbecil. Porque sabe por que as pessoas não poupam? Porque não sobra. Então agora você vai botar mais um bocadinho cada mês e vai gastar. Porque os pobres brasileiros, o trabalhador brasileiro, vive da mão para a boca. Então você não vai ter mais aquela gordurinha, aquele dinheirinho que você recebia nas férias ou no 13º, para acertar a sua vida, às vezes até para fazer um passeio, quando isso era possível. Esse direito acabou. Além disso, tem uma outra coisa terrível. O acertado do trabalhador com o patrão vale mais do que a lei. É aquilo que o acordado, quer dizer, o combinado, vale mais do que o legislado. Olha, se fosse uma combinação entre iguais, até a gente podia pensar, olha, mas é até melhor mesmo, porque vai flexibilizar. Só que não é uma combinação entre iguais. É a combinação entre um que tem muito, que tem inclusive a possibilidade de te contratar e te demitir, e o outro que não tem nada, a não ser a sua força de trabalho para vender. Então, meus amigos, é uma covardia. Nós tentamos de toda forma impedir que isso passasse. Isso já era de madrugada, mais de 1 hora da manhã quando isso foi votado. Mas os conservadores brasileiros, o Partido Novo, que durante toda a sessão de 12 horas fez pronunciamentos horríveis. Por exemplo, defendendo a jornada de 8 horas dos bancários. Falando que os bancários, na verdade, são uns vagabundos, são as pessoas que vivem assim no maior conforto. Por que eles vão ter uma jornada de trabalho menor, de 6 horas? Por que eles não trabalham no sábado? Gente, vou falar uma coisa com vocês. Esses anos todos, houve uma evolução tecnológica que levou a que os bancos viessem a ganhar muito mais. Sabe por quê? Porque eles demitiram a grande maioria dos bancários. Hoje o banco, o meu banco é aqui, ó.
Eu faço tudo aqui, ó. Então você teve um ganho tecnológico, que eles chamam de ganho de produtividade, às custas de quê? Às custas do emprego. Não temos dúvida de que a tecnologia vai estar presente agora em todos os cenários do trabalho. Mas por que só os patrões devem ganhar, devem lucrar com a tecnologia? Por que os trabalhadores também não podem receber uma parte desse ganho? Assim é na França, assim é no Japão, aqui não. Aqui o ganho tecnológico, por exemplo, no caso dos bancos, ele é repassado para os acionistas, para os donos dos bancos. Para quem trabalha no banco, nada. Trabalha mais porque é melhor. Algumas coisas nós conseguimos segurar, por exemplo, o negócio do trabalho domingo. Então houve alguns ganhos nessa luta, nessa batalha. Mas o que ficou claro ontem é que quando você vota para deputado, você tem que prestar muita atenção, viu, gente? Porque às vezes você está votando contra você, como já votou e perdeu a aposentadoria. Grande parte das pessoas que ontem são deputados votaram contra o trabalhador. É preciso saber o nome dessas pessoas, viu? Para vocês não caírem nessa esparrela de novo. Tem gente que está lá para ver o seu lado, mas não vê o lado dos outros, não vê o lado da maioria, não vê o lado do trabalhador. Então ontem foi uma coisa terrível. Nós vamos fazer depois uma nota explicando, vai sair nas nossas redes sociais, no nosso Zap, todos os direitos perdidos. Eu vou dar só mais um exemplo, que é o que eu acho assim, o mais maldoso de todos. Anteriormente, um trabalhador deslocando-se para o seu trabalho, se ele fosse vítima de um acidente, vamos dizer, por exemplo, que ele fosse trabalhar de bicicleta, não é certo? Aí ele tem um acidente, é atropelado, isso contava como acidente de trabalho. Ou ele estava num ônibus, o ônibus deu uma batida, ele quebrou um braço, contava como acidente de trabalho. Agora, só se ele estiver no veículo da firma, no ônibus da firma, na van da firma. Se não, sabe o que o patrão vai falar com ele? Azar o seu. Quer dizer, estamos num universo em que aproveitaram essas condições, inclusive, em que nós estamos trabalhando na Câmara, que é o trabalho remoto, então isso é mais fácil para dar quórum. Esse é fato. Muito mais fácil para dar quórum. E esse quórum distante garantiu que ontem você, trabalhador, você, trabalhadora, fosse fortemente despojado dos seus direitos. O trabalho no Brasil, desde ontem, está ainda mais desprotegido. Nós temos que fazer todo o possível na política para que o Senado não vote essa lei que foi votada ontem na Câmara. Porque se até segunda-feira o Senado não votar, essa MP caduca. É o melhor que pode acontecer. Eu não tenho muita esperança disso não, sabe, gente? Mas eu quero dizer a vocês que é uma tragédia o que aconteceu ontem. É uma tragédia trabalhosa, porque nós lutamos a madrugada, lutamos o dia inteiro, lutamos até a madrugada e conseguimos pouco. Mas, de todo modo, caímos lutando. E o que fica claro para nós é que não tem jeito mesmo da gente continuar com essa realidade política no Brasil, em que os patrões compram mandatos e os mandatos depois votam pelos patrões. Esse negócio de os ricos poderem financiar as suas campanhas eleitorais, a gente já sabe qual que é o resultado. Você já sabe quem é que vai levar na cabeça. Porque nós somos poucos os que defendemos os trabalhadores. A gente pode dizer assim, 1 em cada 5 deputados. É pouco. O PT, o PSOL, o PDT um pouco, que também não votaram inteiros. Até tivemos algumas manifestações horríveis do PDT ontem. PSB votou conosco, a Rede, Partido Verde rachou. O resto votou fechado contra os trabalhadores. Então vocês prestem atenção nisso, porque isso não é uma questão de política partidária, não. Isso é uma questão da sua vida. Falando da sua vida, eu vou passar para um outro assunto
que é um assunto que nos preocupa todo mundo, que é a pandemia. Os números que estão sendo divulgados no Brasil de pessoas infectadas, número de mortes, está tudo muito para baixo, viu, gente? Aqueles números não são verdadeiros, não. Aqueles números são rebaixados. Por quê? Porque nós temos uma quantidade enorme de exames cujos resultados nós não conhecemos. Há um número enorme de mortes por acidentes respiratórios que a pessoa não foi testada, por dificuldades respiratórias, a pessoa não foi testada, então pode ser corona, como pode não ser corona. Aí, há governantes irresponsáveis, o campeão da irresponsabilidade no Brasil, aliás, no mundo. Ele foi agora, conseguiu esse campeonato mundial da irresponsabilidade. Ontem o Washington Post, que é um jornal muito influente nos Estados Unidos, elegeu Jair Bolsonaro como o governante mais irresponsável do mundo. Olha que campeonato que nós não queremos ganhar. Mas há outros responsáveis além dele, o Zema inclusive, que começam a dizer, não é bem assim, vamos relaxar, quem sabe a gente pode dar uma passeadinha. São poucas mortes. Bom, e se uma dessas poucas mortes for a sua? Ou de uma pessoa de quem você gosta muito? Vai doer essa morte, hein? Então o fato não é de serem poucas ou muitas mortes. Os números mundiais mostram que são muitas mortes. Mas o mais grave não é isso, é porque é uma doença contagiosa, gente, é diferente do câncer. É diferente de uma cardiopatia. É uma doença que você pode pegar e pode passar para os outros. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Então, por isso que a quarentena é necessária. E nós temos que garantir a quarentena. Infelizmente, há situações de muita fragilidade. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, que está me preocupando muito, que é a população de rua de Juiz de Fora. Essas estão numa miséria completa. Por quê? Era um pessoal que pedia uma moedinha no sinal, que pedia uma ajuda na porta da padaria. Agora, quando eles são vistos, são tratados como se fossem leprosos. As pessoas fogem deles, porque eles são possíveis vetores de contágio. Então essa gente está na rua, num período que está ficando mais frio, nós todos estamos sentindo o frio chegando. Não tem água para eles lavarem as mãos, tem um lugar, um ponto de água em Juiz de Fora, que é na Praça Antônio Carlos. Então eu queria saber, pessoal de rua, da Zona Sul, de Benfica, deve vir lavar as mãos na rua, na Praça Antônio Carlos, ou nós devemos lutar para que haja um acolhimento para todos? Hoje a população de rua, infelizmente, cresceu muito por conta das condições da pobreza agravada da população brasileira. Eu vou procurar o prefeito e pedir a ele uma atenção especial para isso, porque eles são os mais frágeis. Pode ser uma mortandade, na medida em que uma pessoa passa para outra, as condições de isolamento, sabem vocês que são muito diferentes. Além desses que estão no ponto final da escala da necessidade, tem todos os outros que têm procurado nosso mandato, uma multidão, quero dizer a vocês, uma multidão de vozes que nos chegam com seus problemas, com as dificuldades de se cadastrar para receber a renda básica emergencial que nós votamos. Nós estamos ajudando quanto a gente pode, tanto ajudando as pessoas individualmente, como fazendo gestões no governo para atualizar os cadastros, para facilitar o acesso, independente da pessoa ter ou não ter o seu CPF regularizado. Nós estamos fazendo o que podemos, mas é um momento de muita dificuldade. Então, nesse momento de luta, além de ter fé em Deus, aqueles de nós que acreditamos, eu quero dizer que é necessário saber que não precisa ser assim, que pode ser melhor. Aí a gente tem que saber em quem a gente vota. Você não pode entregar a sua vida nas mãos de quem não merece. É uma coisa importante saber isso, sabe? Isso não é política em termos usuais, não. É a nossa vida mesmo. Eu quero que governantes se importem com a nossa saúde, com a nossa segurança, com a nossa renda, com a nossa condição social. Isso é fundamental. Então, é uma reflexão para fazer hoje que eu estou fazendo, depois de ter passado
uma madrugada na luta, uma luta árdua, uma luta dura, contra a crueldade. Contra a crueldade cultivada de uma forma até exuberante, prazerosa, contra os fracos, contra os pobres, contra os trabalhadores. Uma tristeza. De todo modo, cá estamos nós, vamos continuar na luta. Quer dizer que agora, nas próximas lives, eu vou começar a trazer gente aqui de fora da região para conversar conosco, pessoas que relatem as dificuldades que elas estão enfrentando e como é que elas estão fazendo para superar, pessoas que relatem as dificuldades que a cidade está vivendo, a região está vivendo, pessoas que, enfim, como você, que está aí junto comigo, se interessa pelo bem geral. Então, nós vamos ter lives mais movimentadas aqui nos próximos dias. E é necessário que a gente se movimente, porque nós não podemos abrir mão de duas coisas que são as fundamentais para a gente estar na cena pública e na política. A primeira é a indignação, porque você não pode baixar a cabeça e se conformar diante da injustiça e diante da crueldade. E a segunda é a esperança. É a esperança irmã da indignação. As duas juntas podem fazer com que a nossa vida, a vida de todas e de todos, seja melhor. Um grande abraço remoto, porque continuamos no isolamento social, mas um abraço com carinho e que Deus proteja todos nós.